A consciência pode deixar o cérebro e viajar, continuar viva após a morte do corpo? Muitas pessoas que sobrevivem a acidentes graves passaram por isso. Os casos apresentados nesse programa são todos verídicos. As pessoas foram submetidas a testes, não estão inventando. E agora, a ciência tenta explicar o que acontece na fronteira entre a vida e a morte. As pessoas se referem a essa experiência como próxima à morte. Mas o que eu sinto é uma experiência parecida com o nascer. Tudo que eu queria naquele momento era viver. Jamais morrer, entendeu? Eu achei que era muito cedo. Eu estava num local totalmente escuro, né? E eu falei, Senhor, eu tenho pavor de escuridão. Sabe? Eu preciso de alguma luz. E de repente eu vi uma luzinha lá longe, né? Lembro como se tivesse acontecido há 5 minutos. E quando aconteceu? Faz 13 anos, mês que vem. Para mim foi uma experiência celestial. Se era mesmo céu ou não, eu não sei. Sair do corpo, ver a si mesmo, do alto. Um túnel, uma luz no fim do túnel. Um lugar lindo, uma sensação indescritível de paz. As imagens se repetem nos depoimentos de gente que chegou muito perto da morte. Seria a prova de que existe algo além? Outro mundo? Vida depois da vida? Um dia na vida. A inglesa Claire Avery voltava da universidade pensando no jantar que a esperava em casa. Uma refeição que jamais chegou a fazer, por causa de um sinal de trânsito quebrado. O médico ficou assustado quando viu a radiografia. Algumas vértebras do pescoço estavam quebradas. De repente, me dei conta de que não estava mais deitada na cama. Estava no teto, olhando para baixo, para mim mesma. Subitamente comecei a descer por esse túnel. Depois de passar por uma parte escura, surgiu uma luz dourada no final. De repente, eu saí nesse jardim absolutamente lindo. Era um jardim bonito e simétrico, com uma trilha no meio, flores, plantas e 2 fileiras de pinheiros. Havia uma pequena cerca em frente. Uma cercazinha branca com um portãozinho branco. Eu abri o portão e fui entrando. À minha direita, encontrei uma amiga que tinha morrido há 2 meses e meio. Eu não fiquei surpresa em vê-la. E ela me disse, aqui é um super lugar. Eu respondi, tô vendo. Nós tínhamos passado muito tempo juntas em jardins. Aí, não sei por que, eu a deixei e segui. Mais uma vez, do lado direito, estava meu pai. Ele tinha morrido 2 anos antes. E estava ótimo, como era antes do câncer. Eu estava feliz em vê-lo como me lembrava dele. E ele também estava contente por me ver. É ótimo ter você aqui, Claire, disse meu pai. É um lugar maravilhoso, você vai ser muito, muito feliz. Mas a essa altura eu pensei, será que eu deveria estar aqui? E pedi desculpas. Papai, eu não posso ficar, sinto muito. Não posso ficar com você agora. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar porque os meninos precisam de mim. Imediatamente deixei tudo e estava de volta ao leito, olhando para o teto, como estava antes do que, seja lá o que for, acontecer. Aconteceu no Rio de Janeiro há 4 anos. E a lembrança que Celina Lerena guarda da sombra da morte é um raio de vida. A filha Camila, de 6 meses de idade. Mais do que qualquer outra criança, Camila representa uma opção pela vida. Vida filha, vida mãe. A gente estava indo passar o Réveillon em Ponta del Este. E estávamos indo em direção a Curitiba.
quando de repente o carro fez um barulho e o carro se deslocou em direção para nada, né? Foi virando e eu fui cuspida pela janela não, pelo vidro da frente. E quando eu saí, logo em seguida saiu o Humberto, que estávamos os dois juntos, né? Quando eu acordei, eu estava em outro lugar. Quer dizer, a sensação que eu tinha era que eu tivesse, é como se eu estivesse nas nuvens. E eu olhava para baixo, eu via meu corpo e o corpo do Humberto. Ele estava aqui do meu lado e tinha uma outra pessoa em frente a nós dois, é como se fosse um triângulo assim. E eu fui ficando aflita quando eu vi que as pessoas se aproximavam assim da gente. Eu achei que se eles me tocassem, eles iam ver que eu não estava ali porque eu estava no céu, né? Aí quando eu vi que o cara ia chegar perto, ia tocar em mim, eu me lembro de olhar para o Humberto e falar, você vai descer? Ele disse, não. Eu me lembro de dar 2 beijos nele rapidinho e disse assim, seu bobo, por quê? Tchau. Humberto, o amigo de Celina, morreu no acidente. Quando eu voltei, é como se eu estivesse mergulhando numa piscina, porque aí instantaneamente veio uma dor de todo acidente. Pensei que tinha passado um trator em cima de mim. Você se lembra de algum túnel? Não, o que eu vi, quer dizer, esse túnel que eu até já vi, dessa coisa da luz, etc., foi quando estava lá conversando com o Humberto e esse outro senhor, que para mim era Deus ou Jesus Cristo, não dava para ver muito, porque tinha uma luz que vinha assim. E eu acho que você tem uma opção de vida, e a vida, tudo que eu queria naquele momento era viver. Jamais morrer, entendeu? Eu achei que era muito cedo, mas é uma questão de 2 segundos, eu acho que, para morrer. E eu escolhi a vida. A total. As experiências fora do corpo nem sempre são maravilhosas. Algumas têm um lado escuro. Poucos minutos antes do parto, uma mulher sai do próprio corpo. Tem a sensação de entrar num túnel e se vê diante de uma encruzilhada. O mundo da luz ou o mundo das trevas. Você vai ver daqui a pouco. Uma inglesa à beira de dar à luz viaja ao mundo escuro da morte. Uma brasileira ferida num acidente grave vê parentes mortos e volta à vida. 2 histórias impressionantes na fronteira entre a vida e a morte. Era uma manhã quente de abril, nós íamos fazer um piquenique. Mas eu não me sentia bem, estava perdendo muito sangue. Preocupada, mas não totalmente apavorada, fui para o hospital. O padre Paul Badham conta que nos relatos medievais de experiências fora do corpo, além de histórias de êxtase e beatitude, há visões pavorosas e terríveis. Um reflexo de como as pessoas na época imaginavam a vida depois da morte. Na Idade Média, as imagens de horror não eram tão raras como nos relatos contemporâneos. Eu me senti sugada do meu corpo. Estava na cama e me lembro de ir flutuando até o teto e olhar para baixo, onde eu me contorcia em estado de choque. Quase como um espírito separado do corpo. Era mesmo uma experiência agradável. Aí tive pânico, uma sensação de que eu não ia voltar. Terrível. Subitamente eu estava num túnel muito escuro, que sentia como se fosse coberto por coral negro, afiado, se torcendo e se contorcendo. Eu viajava incrivelmente rápido por esse túnel. Era como uma arcada, quase como se eu estivesse sendo puxada, uma sucção irresistível, uma dor inacreditável, uma dor negra, muito difícil de descrever. De repente eu vi que o túnel ia se dividir em 2. Um deles tinha uma luz incrivelmente branca, uma luz serena e brilhante, mas que não ofuscava. Uma luz agradável e atraente mesmo, e eu queria ir em direção àquela luz. Hoje eu acredito que a luz branca era a morte, a opção mais fácil e agradável, mas parecia que a escolha estava sendo feita pela rota escura.
Então me precipitei por esse túnel preto em golpes retorcidos, através de um redemoinho. Súbito acabou. Eu abri os olhos e estava olhando para mim, lá embaixo, no CTI. E a enfermeira lhe deu os parabéns. Você ganhou um menino. Mantenha os olhos abertos para mim, por favor. Depois da experiência, eu fiquei muito deprimida. Me senti enganada, trapaceada, sabendo que o outro caminho, a morte, teria sido melhor. Então, preferia ter morrido? Na época, sim. Eu desejava muito ter morrido. Não me sinto mais assim agora. Nilce em momento algum quis morrer. Agora, morando em Jaboticabal, São Paulo, ela se lembra como se fosse hoje, daquele dia 8 de abril de 87, no Rio de Janeiro. Antes de sair de casa, ela ouviu uma voz, suave e feminina, lhe dizer que tinha chegado a sua hora e que seria um acidente. Quando foi chegando próximo ao local do acidente, foi me dando uma angústia, tipo a angústia da morte. Eu comecei a orar, a pedir a Deus que afastasse de mim esse cálice. O ônibus bateu, mas Nilce escapou. Eu ouvi a voz que voltou, retornou e me disse: olha, Nilce, lhe foi concedido, mas ainda é necessário que aconteça, porque... mas sim com condições de você sobreviver. Nilce pegou a carona que tinha combinado com os amigos e teve outro acidente. Olha, eu senti medo, sabe? Não o medo em si da morte, mas o medo de perder, de deixar de viver nesse mundo com seus entes queridos. Abri meus olhos e vi os meus dois amigos chorando na minha frente. Falei, sai, 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 sai. Comecei a andar no meio da rua e falei, não posso morrer, não posso morrer. Justamente na hora que eu vi a luz, eu ouvi a voz da moça, dessa mesma voz que me acompanhou todo o percurso. A senhora conversou com a morte? Acho que sim. Não sei, não posso te... Assim, como eu vou te dizer... Eu não posso dizer se essa voz era a morte. No segundo acidente, Nilce quebrou 3 vértebras do pescoço. O próprio médico que me atendeu, ele falou para mim que o que eu estava fazendo ali era para eu estar morta no local. Porque o tipo de fratura que eu tive era para eu estar morta ou então estar mexendo só com a boca, totalmente paralisada. Realmente, eu consegui sobreviver pela minha fé. A senhora acha que seu espírito saiu do corpo? Olha, eu acho... Não, eu tenho certeza disso. Porque se ele não tivesse saído, eu não teria visto tudo isso. Eu vi de longe só o rosto, lá longe, da avó já falecida há alguns anos, uma amiga, entende? E um primo. Não é preciso chegar perto da morte para ter experiências fora do corpo. Algumas vezes, em situações limite, de estresse, grande cansaço ou crise, as pessoas se desligam desta realidade e fazem viagens extracorporais por lugares muito parecidos aos descritos pelos que pararam de viver por alguns minutos, mas não morreram. Para os religiosos, é evidência de que existe algo chamado alma. Para os cientistas, é um fenômeno a ser estudado. A psicóloga Susan Blackmore estuda o assunto há 20 anos, desde que teve, ela mesma, uma experiência fora do corpo. Eu estava na universidade estudando fisiologia e psicologia. E aí, acordada até tarde, dormindo muito pouco, muito trabalho, o de sempre. Eu tive uma experiência fora do corpo. Eu estou no teto, olhando para baixo. É até cômico. Pude ver minha boca se abrir lá embaixo e dizer, eu estou no teto. E durou mais de 2 horas, uma viagem muito difícil de descrever. Você pode imaginar como uma experiência dessas mudou minhas ideias sobre tudo. E eu comecei a querer entender o que tinha acontecido, se algo saiu do corpo ou não, o que tinha se passado. Só 4 ou 5 anos depois, eu comecei seriamente a pensar que tudo poderia ser explicado sem recorrer a espírito, alma, corpo astral ou algo assim. Enquanto cientistas como Susan Blackmore procuram explicar as viagens fora do corpo, os teólogos usam exemplos históricos para demonstrar o caráter místico das experiências.
O reverendo Paul Badham acha que os testemunhos aparentemente fornecem provas de que a consciência pode se separar do corpo. O padre cita uma passagem da Bíblia, onde São Paulo parece narrar uma experiência fora do corpo autobiográfica. Eu conheço um cristão que há 14 anos, não sei se em seu corpo ou fora dele, só Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E eu sei que este mesmo homem, não sei se em seu corpo ou fora dele, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras tão secretas que lábios humanos não podem repeti-las. Passa pela experiência de sair do próprio corpo. Esta é a primeira descoberta dos cientistas que estudam a fronteira entre a vida e a morte. Eles buscam uma explicação na natureza para uma sensação sobrenatural. Ian Moore teve um pós-operatório complicado. Em meio a muita dor, ele conta que não se surpreendeu quando viu a si mesmo deitado na cama. Ele se lembra de ir se afastando, subindo para um espaço escuro, um vácuo, onde se sentia absolutamente só. E Ian pensou, estou morrendo. Por que eles estão fazendo isso? Se perguntou Ian, enquanto assistia de fora os médicos tentando a ressuscitação. Eu não estou mais ali. Ian voltou ao corpo e à vida. Hoje, anos depois, ele afirma que foi tudo real. Isto realmente aconteceu, diz Ian, porque você pode esquecer os seus sonhos, mas isto não vai embora. Um sonho real ou uma ilusão de verdade? Alma ou cérebro? Para os místicos, os relatos de quem chegou perto da morte respondem a velhas perguntas. Existe outro começo depois do fim? Existe fim? Para os céticos, há apenas novas perguntas. O padre Paul Badham afirma que as religiões sempre usaram imagens de jardins paradisíacos para representar o céu. Pessoas de diferentes culturas, do Ocidente e do Oriente, tiveram experiências próximas à morte. É esta a fonte das imagens. São paisagens da memória e da imaginação. O tipo de coisas que as pessoas esperam ver e que significam algo que as pessoas tiveram em vida. A psicóloga Susan Blackmore explica que numa situação extrema, as milhares de células cerebrais disparam. Uma sequência aleatória de impulsos elétricos e luminosos. Como no centro do córtex visual há uma concentração maior de células, daí pode vir o efeito de túnel que as pessoas descrevem. É uma luz muito brilhante, que não fere os olhos, pois não é vista com os olhos. É um fenômeno interno. Os sentimentos de paz e alegria, ausência de dor, são provavelmente devidos a endorfinas, substâncias semelhantes à morfina que o cérebro produz. Todos os tipos de estresse e as quedas de oxigênio e pressão podem provocar uma enchente de endorfinas, e elas produzem uma sensação maravilhosa. E quanto às pessoas que saem do corpo sem chegar perto da morte? Charles McCreery, do Instituto de Pesquisa Psicofísica em Oxford, conseguiu provocar em laboratório experiências fora do corpo. Com técnicas de relaxamento, ele obteve resultados impressionantes. Uma moça perfeitamente saudável contou ter viajado num túnel com uma luz brilhante no fundo. E um senhor disse ter flutuado a 20.000 metros de altitude, vendo Oxford lá de cima. É mais comum do que se imagina, afirma o Dr. McCreery. 1 em cada 5 pessoas já teve uma experiência fora do corpo. Ele chegou à conclusão de que há um tipo de personalidade predisposto ao fenômeno, uma espécie de esquizofrenia branda. Até fazia análise e meu analista
O Freud não gosta muito dessas coisas não, entendeu? Ele acha que essas coisas são absolutamente irreal. E eu me lembro que não foi exatamente por causa disso, mas foi uma das coisas que eu falei assim, não dá mais para continuar, entendeu? Porque parece que é uma coisa de maluco que eu vivi, mas era verdadeiro. Para saber o que é normal ou não, é preciso estudar o anormal. Quanto à vida após a vida, o enigma parece eterno, pois afinal da morte, ninguém volta para contar a história. E daqui, ninguém sai vivo. Agora eu sei que há recompensa no final. Eu posso lutar para fazer esta viagem a mais sombria, sabendo que no fim há o brilho definitivo. A Yvette Hansen se voltou para a religião depois do que aconteceu com ela. Quem chega muito perto do fim tem menos medo da morte? Eu tenho certeza que vai encontrar todo mundo lá em cima, assim. Quando eu pego e estou num momento feliz, e eu me lembro do Humberto e de outros amigos meus que morreram, muitas vezes eu brindo e faço assim, digo, para você, Humberto. Me sinto privilegiada com isso. Muito. Porque foi a maior prova de fé que eu poderia ter na minha vida. Acho que valorizo cada dia agora. Sinto que cada vida tem um valor em si mesma. E a nós cabe realçar este valor, dando mais sentido à vida. Depois de voltar à vida, Claire se dedicou às crianças autistas, que não se comunicam. Crianças que nunca tiveram a chance de viver neste mundo. Let's say hello to Alex. Let's say hello to Alex. Quando o cérebro desmorona, pode-se chegar a estados rarefeitos de consciência. Mas no fim, quando para. E nada continua.